Olha, uma coisa que tem que ser frisado. O Brasil é um país sui generis no mundo, né? É um país do jeitinho, é um país que sempre se dá um jeito na lei, é um país que burla a lei, é um país que cria palavras complexas para falar de coisas que são muito fáceis e detectáveis de olhar. Então, o racismo aqui no Brasil, eu costumo dizer, o Brasil é o país onde o racismo deu certo, porque o nosso jeito de ser colonizado, né, cristão, católico, por português, parece que tem uma lábia muito grande aqui de não enfrentar o problema. Então, nós temos que pensar da seguinte forma, 100 anos de exclusão, né, um país que durante 100 anos excluiu mais da metade da sua população, não vai conseguir resolver isso em 2 dias ou com uma lei, né, porque isso está embasado na cultura. Né? Como é que você enfrenta isso? Né? Eu sempre falo. O que nós avançamos? Aí me perguntam, mas o que avançou? Avançou porque hoje você tem a pauta da questão racial na sociedade brasileira. Isso é muito importante. A pauta que eu digo na sociedade é que se discute isso nas escolas, se discute isso nas empresas, se discute isso no movimento social, se discute. Isso já é um avanço tremendo, né? Tremendo, para um país que ficou 100 anos negando, não era negando a discussão, né? Negando que isso existisse. Né? Então, até pouco tempo atrás, até 20 anos atrás, se não fosse pessoas do movimento social negro dizer que aqui havia racismo, a sociedade parece que estava anestesiada. Então, os avanços que nós tivemos foi isso. Para que se avance mais, a gente tem que avançar em todas as pautas. A gente tem que, sim, ter uma legislação interessante, importante, né, que puna o racismo de verdade, que o racismo vá para a cadeia, sabe, para o racista vá para a cadeia. Isso é importante que aconteça. É muito importante que você tenha outras leis, né, ordinárias, leis que acompanhem. Mas o que é mais importante é que as pessoas tomem noção, porque como isso está embutido na cultura, está embutido no dia a dia, elas tomem noção, elas se eduquem, né? A gente fala do letramento racial, que elas precisam fazer isso para melhorar a sociedade brasileira. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E a desigualdade aqui tem cor, tem raça. Então, se nós não encararmos que essa desigualdade precisa mudar, se cada um... E não é uma luta do movimento negro, né? Ficou durante muito tempo parecia que era um problema do negro. O problema não é do negro, o problema da desigualdade do Brasil é do Brasil. E se o Brasil não encara isso com políticas públicas, com vontade, então você dá uma olhada assim, no setor privado. Você pega algumas empresas no qual o CEO, e eu sempre falo, eu dou consultoria para muitas empresas, se o CEO... E se o VP de recursos humanos não tiver engajado para mudar essa estrutura, ele não muda, porque... E não é a estrutura, não é a cultura, não é a empresa, porque a empresa é feita por pessoas. E as pessoas são racistas. A gente aqui durante muito tempo, né? E quando eu falo das palavras que se criam, quando a gente começou com esse debate mais árduo dentro do setor privado, aí o que você ouvia das empresas? Ah, mas... O problema, sempre tem um jeitinho, o problema é de eu não encontrar o profissional. Não, se encontra. Nós somos mais de 100 milhões de negros e negras, né? Já que nós somos 56% da população. Não é possível, eu sempre falo, não é possível que não tenha no meio desses 100 milhões de pessoas, meia dúzia de vagas, porque é meia dúzia de vagas para cumprir. Ah, mas aí joga em cima de alguém, mas tem o racismo estrutural. Não, o racismo estrutural tá. E aí? A gente tem que quebrar essas estruturas. Inclusive, as estruturas estão na sua empresa. E como é que você quebra as estruturas? Dê uma olhada como é que você contrata. Dê uma olhada como é que você eleva, como é que você promove as pessoas negras. Já estou falando isso dentro da tua empresa. Dê uma olhada, faça um diagnóstico de como é que está a sua empresa. Como é que está o CEO? O CEO está preparando quem? Quem é o segundo que ele está preparando para ocupar o... Como é que é? Qual é a cor dessas... O que vocês estão fazendo? Quando você fala... Aí vamos falar da Ambev, vamos falar da Bayer, vamos falar de uma série de outras empresas que estão fazendo. Elas estão se reconectando, olhando essa realidade. E elas estão olhando, te digo mais, porque eu sempre falo, a questão da diversidade, da inclusão, tem a ver com o negócio. As empresas que não se conectarem nisso, né, principalmente as empresas globais, as empresas que falam de um mundo cada vez mais diverso, um mundo que não vai ser como no final do século passado, onde eram homens brancos, né? Homens brancos que miravam-se naquelas estruturas de empresas americanas. Não, agora provavelmente a economia não vai ser branca, vai ser amarela, né? Que vai comandar o mundo. Né? Os últimos recursos naturais que você tem no planeta estão na África. A América Latina não é branca, é negra, é indígena. Ou seja, a empresa que não estiver pensando nesse mundo diverso, né? E eu acho que o Brasil é um país
fantástico para você pensar em diversidade, de você incluir, porque é um país muito diverso, para aqui dá para você fazer a diversidade, trazer a diversidade, pensar na diversidade a partir do mundo e do Brasil. O Brasil pode dar um exemplo para o mundo. Então, as empresas que estão plugadas nisso e imaginando como é que vai ser esse cenário daqui 5, daqui 10 anos, elas estão bem. Até porque a pressão está vindo hoje, não é mais só do movimento social. A pressão hoje vem da Bolsa, né? Eu acabei de falar do curso que eu fiz da Bolsa, mas tem a Nasdaq que já está pontuando se tem diversidade ou não nos conselhos. Então, não tem como recuar. Obviamente que os avanços maiores foram um pouco por conta do debate, da discussão. Principalmente a gente não pode esquecer, né, acho que do nosso herói desse momento, que acelerou esse movimento, infelizmente, foi o assassinato de George Floyd. Mas a partir dali, o mundo começou a pensar que a questão do racismo e a questão das mudanças tem que ser para ontem, né? Então a gente tem que estar nesse movimento.